Prezados irmãos, prezadas irmãs, é uma alegria estarmos aqui na noite de hoje, reunidos em nome de Jesus, pela primeira vez nesta casa, caminheiros do bem, e rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos conforte, que nos guarde na sua inesgotável paz. Na noite de hoje, pediremos aos nossos irmãos que nos acompanhem o pensamento numa reflexão em torno do livro Nosso Lar, de André Luiz, extraindo desta valorosa obra algumas lições, dentre tantas outras que o livro contém. Nosso Lar, neste ano, estará completando em 3 de outubro 68 anos de sua primeira edição. O livro já foi traduzido para o inglês, para o francês e para o japonês. Segundo Chico Xavier, dizia com muita propriedade que depois de O Livro dos Espíritos, Nosso Lar é a obra mais importante da literatura espírita. Foi também escolhido como o livro mais importante do século XX no nosso meio espírita. A obra de André Luiz, da qual nós vamos falar na noite de hoje, o próprio Espírito nos revela a vida no plano espiritual. André Luiz inicia no livro dizendo que quando esteve na Terra, foi cientista, médico, benfeitor da humanidade, e ao chegar no plano espiritual, ele se depara em inúmeros sofrimentos do outro lado da vida. Vejamos a situação de André Luiz no plano espiritual e ele nos descrevendo a região da qual ele se encontrou do outro lado da vida, uma região de sofrimento, de dor. Ele enfrentou inúmeras dificuldades do outro lado da vida. Então André Luiz vai descrevendo a sua situação e ao mesmo tempo nos convidando para uma reflexão acerca de nossa vida, do nosso dia a dia, do que nós estamos fazendo da nossa caminhada aqui na Terra. Deixa bem claro o benfeitor amigo que nós aqui na Terra estamos preparando o nosso despertar na vida espiritual. Nós estamos aqui na Terra, através de nossas atitudes, construindo a felicidade ou a nossa infelicidade à nossa volta. Do outro lado da vida, o que é contado, segundo nos relata André Luiz, é o bem que nós fazemos, é a caridade que praticamos. Então, ao chegarmos na vida espiritual, não nos será perguntado quem fomos, que posição ocupávamos aqui na Terra, mas a pergunta que nos será feita ao chegarmos à vida espiritual: o que nós fizemos de bom? Quantas lágrimas enxugamos? Quantos corações consolamos? Então, do outro lado da vida, o que vale é o bem que nós praticamos. Por isso que Jesus no Evangelho disse assim com muita propriedade: a cada um será dado segundo as suas obras. Então André Luiz descreve a sua situação. Há mais de 8 anos numa região de sofrimento. Ele sentia o coração pulsar, ele sentia o sangue correndo pela veia, ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia do outro lado da vida as mesmas sensações físicas. Vejamos que a desencarnação é um processo natural. Nós continuaremos do outro lado da vida sendo nós mesmos, frente a frente com a nossa própria consciência. A desencarnação não ocorre nenhum milagre. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Então André Luiz vai descrevendo a sua situação, o seu sofrimento do outro lado da vida e ao mesmo tempo nos convidando para nos prepararmos, para chegarmos bem do outro lado da vida. E para chegarmos bem do outro lado da vida, nós precisamos colocar em prática a mensagem de Jesus. Mas em Nosso Lar, André Luiz também faz algumas revelações. O livro é um livro revelador. Não se trata de uma obra antiquada, ultrapassada, arcaica,
como muitos estão dizendo por aí em nosso movimento espírita. É um livro de revelação. É a primeira obra ditada pelo espírito de André Luiz. André Luiz também nos faz a revelação, principalmente da televisão no plano espiritual. No capítulo 3, oração coletiva, André Luiz diz assim que o governador da cidade, o nosso lar, todas as tardes ele faz uma prece e convida os habitantes da cidade, o nosso lar, a orarem com ele. Então eles fazem uma oração ali e André Luiz então descreve um quadro de luz, como se fosse uma tela de televisão, mostrando a imagem do governador. Aquilo que nós vimos no filme, o governador aparecendo, conversando com os habitantes da cidade, o nosso lar. Então André Luiz, no ano de 1943, nos faz a revelação da TV de plasma no plano espiritual. Lá no capítulo 24, impressionante apelo, André Luiz nos fala da Segunda Guerra Mundial, em que o governador convida a todos à oração, à fraternidade, convida a todos manterem um pensamento de fraternidade, um pensamento voltado para o bem, enquanto a terra passava por um processo doloroso. Então André Luiz diz assim, que a imagem do governador aparecia para todos os habitantes através da audição e da visão à distância. Então vejamos, meus irmãos, o quanto a obra de André Luiz é reveladora. Certa vez, Chico Xavier recebeu de alguns amigos da cidade de São Paulo uma antena parabólica. Naquela época, poucas pessoas tinham antena parabólica. Só tinha antena parabólica aqueles que tinham um poder aquisitivo maior. E o Chico então chamou um amigo de nome Hamilton para ajudar na instalação da antena. E o Hamilton, enquanto se instalava a antena, tentando ali sintonizar a frequência do satélite, o Chico saiu de sua casa, caminhando pelo quintal, e observou Hamilton fazendo ali a instalação da antena. E ele pergunta a Hamilton, Hamilton, o que você está fazendo? E o amigo de Chico Xavier diz assim, eu estou captando a frequência do satélite, sintonizando a antena. E pergunta a Chico Xavier a ele, como você faz isso? E Hamilton disse a Chico Xavier, num tom de brincadeira, olha Chico, essa mediunidade só eu tenho. Essa mediunidade só a mim pertence. E Chico Xavier, diante daquele fato, gargalhou muito e disse a Hamilton assim, olha Hamilton, eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Enquanto eu psicografava o livro Nosso Lar, as informações foram chegando pelo espírito de André Luiz. Chegou em dado momento da psicografia que eu dei um tempo ao espírito de André Luiz. As informações foram surgindo e Emmanuel, então, pediu a André Luiz que me trouxesse a vida espiritual em desdobramento. Então, o espírito de Emmanuel, de André Luiz, me levaram à colônia Nosso Lar. E eu caminhei pela colônia Nosso Lar, e quando voltei ao corpo físico, não criei nenhuma resistência a mais para o espírito de André Luiz. As informações foram chegando e nós fomos realizando ali um trabalho de parceria com o benfeitor espiritual. Enquanto caminhava, dizia Chico Xavier, em desdobramento à cidade do Nosso Lar, eu pude observar que em cada casa de Nosso Lar havia uma antena semelhante a esta. Isso Chico Xavier dizendo a Hamilton. Em cada casa de Nosso Lar havia uma antena parabólica. Por isso que André Luiz diz assim, que o governador, a imagem, a voz do governador, era transmitida através da audição e da visão à distância. Então vejamos uma revelação de André Luiz. Mas também André Luiz nos faz uma revelação no capítulo 10, quando nos fala do bosque das águas. Vejamos o quanto a obra de André Luiz é reveladora. Chico Xavier dizia assim, nas obras de André Luiz, nós temos estudo para mais de 50 anos. Na coleção de André Luiz, no capítulo 10, nos fala de um bosque. Bosque das águas, que abastece a cidade, Nosso Lar, de um rio azul.
Então vejamos, meus irmãos, um rio localizado na cidade Nosso Lar. Então nós temos na cidade Nosso Lar água encanada, nós temos casas, temos edifícios. Os espíritos nessa dimensão, da qual André Luiz nos fala, moram em casas. Os espíritos estão num plano semelhante ao nosso plano físico. Por isso que André Luiz diz assim: a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Certa vez um espírito disse a Chico Xavier assim: tudo que vocês têm aí, nós temos aqui. Mas nem tudo que nós temos aqui, vocês têm aí. Então vejamos a ideia vindo do plano espiritual para a Terra. Então, se o nosso planeta Terra evolui, se as cidades físicas crescem, evoluem, tem um progresso, no plano espiritual também não acontece diferente. No plano espiritual também existe um progresso, sendo que a ideia verdadeira vem do plano espiritual para a Terra. A evolução acompanhando a evolução do plano espiritual. Então, André Luiz nos fala da água. Eles dizem ali sobre a água e chega um dado momento da conversa de André Luiz com Lísias. André Luiz diz assim: vai chegar um tempo que o homem na terra vai se preocupar com a água. Isso foi ditado a Chico, 1943, publicado pela Federação Espírita no ano de 1944, o livro Nosso Lar. E eles falam ali no capítulo 10 do reaproveitamento da água, das caixas que armazenam a água e que distribui a água para a cidade Nosso Lar. Então vejamos bem a obra de André Luiz nos abordando sobre a vida no plano espiritual. Porque é muito comum a gente dizer assim: quando eu desencarnar, eu quero ir para a vida espiritual, eu quero retornar ao plano espiritual. Agora, nós temos que fazer uma pergunta. Nós vamos voltar para o plano espiritual, mas para qual dimensão? Para que dimensão do plano espiritual nós vamos? Porque são várias as dimensões espirituais. Nas obras de André Luiz, ele nos fala de 7 dimensões espirituais envolvendo o nosso planeta terreno. Então nós temos 2 livros importantes dentro da nossa literatura espírita. Um deles é Cidade no Além. O outro, Imagens no Além. Diego Orina Cunha, parceria com Chico Xavier, do Espírito Lúcius e do Espírito de André Luiz. Ali nós temos desenhos, esboços feitos, mediúnico, da cidade espiritual Nosso Lar. Segundo Chico Xavier dizia que Lúcius é pseudônimo de Camille Flammarion. Camille Flammarion foi contemporâneo de Allan Kardec, discursou no túmulo de Allan Kardec. Foi ele que disse assim: a obra haverá de substituir o obreiro, se referindo a Allan Kardec. Foi um dos expositores que estavam ao lado do corpo de Allan Kardec, discursando. Foi o discurso mais emocionante quando Allan Kardec desencarnou no seu funeral. Então vejamos a obra de André Luiz nos mostrando, né, essas dimensões existentes no plano espiritual. Então lá no livro nós vamos observar Cidade no Além, Imagens no Além, que existem dimensões localizadas no interior da Terra. 2 dessas dimensões estão no interior da Terra. Nós temos abaixo dos nossos pés as trevas e o abismo. No livro Libertação, capítulo 3, Cidade Estranha, André Luiz nos fala de uma descida no interior da Terra. Quando eles vão com Gúbio e Eloy resgatar o chefe dos gregorianos. E eles viviam ali numa época medieval. Porque o espírito também, quando chega à vida espiritual, dependendo de sua situação espiritual, ele perde a noção de tempo e espaço do plano espiritual. Isso aconteceu com André Luiz. Quando André Luiz se deu conta que havia deixado o corpo físico, já se havia passado há mais de 8 anos.
Isso acontece muito em nossas reuniões mediúnicas. Às vezes o espírito chega e diz assim: eu não sei o que está acontecendo, já fui à minha casa, estou cansado, a sensação que eu tenho é que eu estou caminhando em círculo. O que será que aconteceu comigo? Então é um espírito que foi levado a uma reunião mediúnica para obter um esclarecimento do mundo espiritual. Ele está dentro de uma sintonia que ele não consegue enxergar. Então ele precisa do apoio da reunião mediúnica, do envolvimento dos espíritos, para através dos olhos do médium, da voz do médium, que ele consiga ali enxergar o mundo espiritual. Então vejamos toda a preparação dos benfeitores espirituais. Ele é levado e através do médium ele consegue enxergar a equipe espiritual e obtém ali a informação de sua situação espiritual. Então André Luiz diz assim, que o espírito muitas vezes ele tem como ponto de referência o plano físico. Por isso que é muito difícil deixarmos o corpo físico. Na teoria é fácil. Nós aprendemos que a morte não existe, que a vida continua, que nós continuaremos sendo nós mesmos do outro lado da vida, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, mas desencarnar não é tão fácil assim. Dr. Bezerra de Menezes diz assim, que para desencarnarmos bem, o espírito precisa desapegar das coisas materiais. Quanto mais apegado às coisas materiais, mais dificuldade o espírito enfrenta do outro lado da vida. Quanto menos apegado, melhor a situação do espírito no plano espiritual. Então André Luiz descreve a situação de muitos espíritos assim. Vejamos um exemplo, uma caixa de marimbondo nesse salão. Aí alguém se coloca à disposição de destruir a caixa de marimbondo. E mesmo destruindo a caixa de marimbondo, os marimbondos vão continuar sobrevoando em torno da caixa, daquilo que era a caixa de marimbondo. Por quê? Porque eles têm como ponto de referência a caixa de marimbondo. Assim também é a situação de inúmeros espíritos. De milhares de espíritos que deixam o corpo físico, permanecem aqui, porque tem como ponto de referência o plano físico. Desencarnam e muitas vezes não sabem que desencarnaram, porque chegam à vida espiritual e tudo é idêntico. O espírito olha à sua volta, deixou o corpo físico, mas é tudo igual. A natureza é igual, as construções são iguais. Ele olha para o seu corpo, nada está faltando, e ele que não tem conhecimento não consegue identificar que deixou o corpo físico. Então a espiritualidade o envolve e o leva a uma reunião mediúnica para ele receber as informações necessárias. Então André Luiz descreve a região das trevas, que está no livro Libertação, mas também nos fala da região do abismo, de uma região abaixo das trevas. Isso nós vamos encontrar informação no livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, uma palestra realizada no plano espiritual por Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo está fazendo uma palestra para 5.000 espíritos no plano espiritual. E ele fala, durante a sua palestra, um momento que Jesus, após a crucificação, desce no interior da terra para amparar Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se encontrava no Vale dos Suicidas. Havia se suicidado após a crucificação do Cristo e estava numa situação de sofrimento. Mas Eurípides Barçanufo diz assim, o Cristo desceu para amenizá-lo e não para tirá-lo daquela situação, para confortá-lo. Levou a Judas Iscariotes o conforto espiritual. No livro do nosso Humberto de Campos, no livro que ele nos fala sobre a Boa Nova, nós também vamos encontrar um depoimento do próprio Humberto de Campos, comparando esse depoimento do livro Tormentos da Obsessão. Quando Cristo volta após a crucificação, Maria de Magdala está próxima ao seu túmulo. E ela observa um jardineiro. Quando ela se dá conta, aquele jardineiro era Jesus. E ela vai tocar a Jesus. E Jesus diz assim, Maria, não me toques,
porque ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Antes de subir, tive que descer à procura de uma pessoa amada. Ou seja, à procura de Judas, que se encontrava nas dimensões abissais do plano espiritual. Aí André Luiz diz assim, nós também temos a crosta. O nosso plano físico é a terceira dimensão. Nós temos a quarta dimensão, que é o umbral. E o umbral pode ser dividido em 3 dimensões. Nós temos o umbral grosso, umbral médio e umbral fino. O umbral grosso, aonde se encontrava o pai de André Luiz. O pai de André Luiz, ao desencarnar, ele foi envolvido por 2 espíritos femininos. Quando na Terra, ele tinha relações extraconjugais. Era casado, mas tinha relações fora do casamento. Com certeza havia dito a esses espíritos que não era casado, que não tinha família, e ele foi empurrando a vida, ele foi levando a vida de qualquer jeito, e quando ele se vê fora do corpo físico, esses espíritos fazem o seu desligamento. Então vejamos bem, não é só os benfeitores espirituais que fazem o nosso desligamento no momento da desencarnação. Os espíritos inferiores também conhecem como fazer o desligamento do espírito do corpo físico no processo da desencarnação. Então esses 2 espíritos femininos, com a ajuda de mentes inteligentes, como descreve o livro Libertação, desses espíritos que conhecem, que são voltados para o campo da inteligência, mas voltados para a maldade, esses espíritos retiram o pai de André Luiz do corpo físico e o leva para uma caverna no plano espiritual. Então ele se encontrava ali no umbral grosso, numa região de muito mais sofrimento, de uma região de muito mais dor, da qual André Luiz se encontrava na vida espiritual ao desencarnar. Porque quando nós nos ligamos a uma pessoa, pegando como exemplo o caso do pai de André Luiz, quando nós nos ligamos a uma pessoa afetivamente, a gente acha assim, bom, a minha relação é somente eu e aquela pessoa. E não é bem assim. Quando a gente começa a namorar ou constitui uma família, a nossa relação com aquela pessoa não é somente voltada a ela. A nossa relação também se estende, se amplia à família daquela pessoa. A gente também mantém uma relação com os espíritos protetores daquela pessoa, até mesmo com os obsessores daquela pessoa. Por isso que no livro Sinal Verde, André Luiz diz assim, não brinque com sentimentos alheios. Da necessidade da gente valorizar o nosso relacionamento, da necessidade da gente valorizar a nossa família, aqueles que estão à nossa volta. André Luiz diz assim, nós temos também um umbral médio. Um umbral médio aonde estava o espírito de André Luiz. Ao deixar o corpo físico, aquela região denominada como umbral, que ele descreve no capítulo 14, e temos um umbral fino. Então nós estamos falando de uma quarta dimensão, que ela envolve o nosso planeta terrestre. André Luiz diz assim, que é uma faixa escura, como está no livro Cidade no Além, envolvendo o planeta Terra. E o que alimenta o umbral é os nossos pensamentos. Os nossos resíduos mentais, as nossas ideias vão dando forma a essa região de inferioridade no plano espiritual. Sentimento de raiva, egoísmo, orgulho, vaidade, ódio, a não boa convivência. Tudo isso, meus irmãos, alimenta, dá força a essa região. E quando o espírito assim age, ao deixar o corpo físico, automaticamente ele se liga a essa região. André Luiz era um homem do mundo, tinha vícios, tinha suas imperfeições, não praticava caridade, era um homem do mundo. Ao deixar o corpo físico, ele foi automaticamente levado para essa dimensão. Ou seja, ele estava sintonizado com essas dimensões. Vejamos que os seus comportamentos aqui na Terra, que determinou o local que ele fosse para o plano espiritual. E por último ele descreve assim, que a terceira dimensão do umbral é o umbral fino, aonde está a colônia, o nosso lar.
A colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. Ela se encontra nas vizinhanças do umbral. Então, André Luiz divide o umbral em 3 dimensões. E lá no livro Cidade no Além, no prefácio, André Luiz diz assim, que em qualquer lugar que o espírito estiver na vida espiritual, ele terá chão firme para pisar e céu aberto sobre a sua cabeça. Ou seja, referindo sobre as dimensões espirituais. Não tem como, meus irmãos, concebermos aqui um teto para o universo. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec pergunta assim, todos os globos que circulam o universo são habitados? E os espíritos responderam a Kardec sim, e o homem terreno está muito longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Ou seja, os espíritos estão se referindo à nossa situação. O homem terreno, todos nós, estamos longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, todas essas dimensões são habitadas por espíritos. Aí André Luiz diz assim, nós temos uma 5ª dimensão. Então nós temos 2 no interior da Terra, abismo, trevas, a crosta, o umbral, a 4ª. A 5ª dimensão é da arte, da ciência e da cultura. Aonde estava a mãe de André Luiz? Depois nós vamos observar em Nosso Lar, aqueles que não estudou o Nosso Lar, leiam, estudem o Nosso Lar, que a mãe de André Luiz, ela vem de uma dimensão superior à dimensão de Nosso Lar. E ela toma a forma humana. Os espíritos nessa dimensão, da 5ª dimensão, da arte, da ciência e da cultura, eles não têm uma forma humana como a gente. O espírito é luz, o espírito é flama, o espírito é uma centelha, como está em O Livro dos Espíritos, da questão 89 para frente. Os espíritos já ascenderam a escala da evolução. Não tem ainda essa forma como a nossa. O espírito, para chegar numa dimensão como o Nosso Lar, ele tem que tomar uma forma humana. Então a mãe de André Luiz chega ao Nosso Lar, toma uma forma humana para conversar com o filho, explicar a situação dos seus familiares. Nós também temos a 6ª dimensão do amor fraterno universal, que é o chamado terceiro céu. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec faz referência ao terceiro céu. Diz assim, que o terceiro céu chamado por Pedro e pelo Paulo, lá no livro Céu e Inferno, é essa dimensão, acima da terra, o terceiro céu. Também o livro Paulo e Estevão, o próprio Paulo faz referência ao terceiro céu. Em determinado momento que ele estava preso em Roma, ele estava passando por inúmeras dificuldades, ele diz assim, escrevendo uma carta, o espírito chamado Estevão, que se encontra no chamado terceiro céu, me auxilia, me ampara, me socorre em meus momentos de dificuldades. Então Paulo está falando dessa terceira dimensão, acima da terra, do amor fraterno universal, aonde se encontram os espíritos bons. Aonde está Chico Xavier, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes. Os espíritos benfeitores da humanidade se encontram no chamado terceiro céu. Por isso que para o médium psicografar uma obra, como Chico Xavier psicografou, ele precisa subir a sua sintonia e entrar na sintonia dos benfeitores espirituais. Ou seja, o médium tem que se esforçar através do trabalho, da reforma íntima, da sua postura moral, para ele entrar na sintonia dos benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais estão numa outra sintonia. Então o médium tem que elevar o seu pensamento. Quanto mais estudo, mais fé. Quanto menos estudo, mais incredulidade. Daí o porquê da gente conhecer. Daí o porquê da gente estudar, entendermos melhor o plano espiritual. O plano espiritual que é a nossa verdadeira propriedade, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Então André Luiz descreve também a 7ª dimensão, diretrizes do planeta.
aonde se encontra o espírito de Ismael, o protetor do nosso Brasil. Ele é responsável pelo nosso planeta. Então vejamos André Luiz descrevendo passo a passo o plano espiritual em suas obras, a começar do nosso lar, falando da vida no plano espiritual. Mas o que nos chama a atenção no livro Nosso Lar é o momento que André Luiz deixa as regiões inferiores. Como ele sai daquela região de trevas, de sofrimento? Através de uma prece. Vejamos o quanto a prece é importante no nosso dia a dia. André Luiz, ele muda a sua sintonia. Ele faz uma oração, ao mesmo tempo que ele ora, ele dilata a sua percepção mental e entra na sintonia dos benfeitores amigos. André Luiz não estava desamparado. Nenhum espírito que se encontra nas regiões inferiores estão desamparados. Lá no livro Nosso Lar, capítulo 14, André Luiz diz assim: todos os espíritos que estão no umbral estão sob o amparo de Deus. No momento certo serão atendidos, socorridos e amparados pela misericórdia divina. Então André Luiz, através do seu esforço íntimo, ele fez jus por sair daquela dimensão de sofrimento. Ele orou, entrou na sintonia dos benfeitores espirituais, logo enxergou o ministro Clarencio. O ministro Clarencio veio até ele e disse assim: meu filho, há muito tempo nós estávamos aqui tentando uma reaproximação, mas você não nos percebia. Então vejamos, meus irmãos, espíritos no mesmo local do plano espiritual, não enxergando outros espíritos, em vibrações diferentes. André Luiz, para que ele enxergasse a equipe espiritual de Clarencio, foi preciso que ele mudasse o seu modo de pensar. Foi preciso que ele reconhecesse os seus erros, as suas imperfeições. A partir do momento que ele chegou à conclusão que deveria existir um autor da vida, porque nem em Deus ele acreditava. Ele não tinha nenhuma religião aqui na Terra. Vez ou outra ele participou de algumas missas, mas ele nunca levou a sério a questão da religião. E ele, do outro lado da vida, se entrega à oração, buscando a uma força superior, recorrendo-se a Deus. E Deus não o desamparou. Por isso que Jesus diz assim no Evangelho: pedi, obtereis, buscai e acharei, batei e a porta vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Ou seja, a necessidade de fazermos a nossa parte. A partir do momento que a gente buscar a Deus com sinceridade, reconhecendo os nossos defeitos, a misericórdia divina vem ao nosso encontro. E ele então é levado para um hospital. E ele diz assim: o hospital era idêntico ao hospital físico, à casa de saúde que ele deixou o corpo físico. E ali ele é submetido a um tratamento. Então vejamos bem, 9 anos aproximadamente no umbral. 1 ano de tratamento. Ele não havia encontrado nenhum dos seus familiares. Afinal de contas, aonde estava a sua mãe, as suas irmãs, o seu pai? Ele não havia encontrado nenhuma fisionomia amiga. Ele estava na companhia de amigos, de pessoas, de espíritos que ele havia conhecido ali, como Lísias, Clarencio, no momento de dor, de dificuldade. Então vejamos a colocação, o diálogo que ele mantém com o médico Henrique de Luna, no momento que ele estava no hospital. O médico diz a ele assim: é de lamentar, André, que tenha vindo através do suicídio. Aquilo foi um choque para ele, porque ele havia sido médico. Ele diz assim: olha, creio que haja um engano. Ele conversa com o médico num tom de inconformação. Ele estava melindrado diante daquela situação. Ele diz assim: creio que haja um engano, porque eu lutei muito. Eu queria ficar no corpo físico. Eu não vim com essa causa. Eu não cheguei aqui como suicida inconsciente. Porque aqui nós precisamos fazer uma explicação. Tem aquele que é suicida consciente, aquele que planeja a sua morte, aquele que tira a sua própria vida. O inconsciente é uma pessoa que age como André Luiz agiu, que antecipa a sua desencarnação, que desencarna antes do tempo através dos excessos, dos vícios. É aquela pessoa que não respeita ninguém. Então, na rodovia está ali
um limite permitido de velocidade, 80 km por hora. Ele corre a 120, 140 e desencarna. Não estava previsto na sua ficha kármica desencarnar daquela forma. Ou seja, através de uma invigilância, de uma precipitação de sua parte, o espírito deixou o corpo antes do programado. Então, o benfeitor espiritual diz assim, é de lamentar que tenha chegado através do suicídio. Então ele diz assim, olha, eu não cheguei de forma alguma através do suicídio. Eu não tive essa causa. E o benfeitor espiritual diz assim, o Henrique de Luna, não é o que está dizendo o seu corpo espiritual. Nós estamos observando sequelas no seu corpo espiritual. O corpo espiritual está mostrando o histórico de sua existência na Terra. Sem contar, meu amigo, diz o médico Henrique de Luna, que você também excedeu muito no campo da alimentação. Vejamos o seu gástrico como está, a área do estômago. Você também cometeu excessos no campo da alimentação. Se você tivesse tido um comportamento voltado para a área da fraternidade, talvez a obstrução intestinal não teria se agravado assim. Talvez você não teria chegado tão cedo à vida espiritual. O câncer foi tomando uma proporção maior devido aos seus vícios. E naquele exato momento ele se calou diante daquela situação, constatando os seus próprios equívocos, os seus próprios erros. Então é isso que acontece com a gente ao chegarmos do outro lado da vida. Então nós estamos do outro lado da vida, deixamos o corpo físico e não tem como, meus irmãos, empurrar a nossa sujeira para debaixo do tapete. Do outro lado da vida é a gente com a nossa própria consciência. Deus não castiga, Deus não pune, Deus é misericórdia, mas a nossa consciência anota todas as nossas atitudes. Do outro lado da vida não tem como dizer, eu não sabia que o mundo espiritual era assim. Eu não sabia que era desse jeito aqui na vida espiritual, porque nós estamos obtendo a informação da doutrina espírita. Então André Luiz passa por esse tratamento, chega à conclusão que ele se equivocou muito aqui na Terra, e essa constatação é uma situação muito difícil para o umbral, para o espírito, porque Chico Xavier dizia assim, a pior situação do espírito na vida espiritual é constatar o tempo perdido, né? A constatação do tempo perdido é pior do que o umbral. Você chegar do lado de lá e observar que deixou muita coisa sem fazer, que não respeitou os outros, que não agiu como deveria ter agido dentro da vida familiar. Então isso é um choque para o espírito. O espírito do outro lado da vida, ele pede uma nova reencarnação para reparar os seus equívocos. Então André Luiz vai nos escrevendo no livro a sua situação, a situação dos seus familiares, a sua mãe, como falamos alguns minutos atrás, ela veio, falou a situação de seu pai, de suas irmãs, e André Luiz vai se conscientizando. Ele vai tomando consciência da vida no plano espiritual. E aos poucos, meus irmãos, ele vai deixando de lado os velhos hábitos, a questão da alimentação, a questão do sono, porque ele chega do outro lado da vida, tem que se alimentar. O espírito chega do outro lado da vida, ele tem que passar por um processo de adaptação. Ele tem que se adaptar à vida espiritual. Existe planos, existem escolas que o espírito é acolhido, como foi André Luiz, e passa por um processo de adaptação na vida espiritual. Então, nós temos ali a questão da alimentação, e aos poucos o espírito vai deixando esses hábitos antigos de lado, se conscientizando sobre a vida espiritual. Então fica aqui um convite de nossa parte a um estudo a respeito do livro Nosso Lar, de pegarmos novamente este livro e analisarmos página a página, capítulo a capítulo, a revelação interessante que André Luiz nos faz sobre o mundo espiritual, nos conscientizando que nós estamos aqui na Terra com o único objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para crescer. A Terra, segundo André Luiz, é uma escola de educação para as nossas almas. A Terra é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, diante dessas informações que André Luiz nos relata, que possamos nos tornarmos pessoas melhores,
que possamos aproveitar este momento tão importante de estarmos na casa espírita, absorvendo esses ensinamentos de Jesus. Foi o que levou Jesus a dizer assim a Marta: Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muita coisa, no entanto, Maria escolheu a melhor parte, e esta não nos será tirada. Qual é a melhor parte que Jesus dizia a Marta? Jesus vai à cidade de Betânia, visita Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Marta estava lá preocupada com as coisas do dia a dia, não dava muita atenção para o Evangelho, e Maria ao lado de Jesus, embevecida, absorvendo as lições de Jesus. E ele chama a atenção de Marta. Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? A melhor parte, segundo Jesus, é esse momento que nos reunimos para o aprendizado. A melhor parte é quando nós pegamos um livro e estudamos. A melhor parte é quando a gente vai fazer um trabalho social em benefício de pessoas carentes. Essa é a melhor parte. A melhor parte significa o alimento de nossas almas. Então que possamos sempre, nos momentos de dificuldades, na nossa vida diária, que possamos sempre recorrer ao Evangelho de Jesus. Aconteça o que acontecer, não nos afastemos de Jesus. No momento de dor, dificuldade, vamos orar, vamos pedir o auxílio, e com certeza esse auxílio vai trabalhar em nosso benefício. Então que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos guarde e nos dê a sua paz. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.